Bom dia, queridos. Graças a Deus, mais um dia começando. Manhã de quarta-feira, dia 15 de abril de 2026. Estamos chegando à metade do mês. Que o Senhor continue te abençoando. E o texto que eu quero ler nessa manhã é um texto que está ali em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, que diz assim: Então Samuel tomou uma pedra e a colocou entre Mispa e Shem. E a chamou Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. E é sobre esta palavra que agora nós estaremos orando a esse Deus glorioso, Deus Criador dos céus e da terra. Senhor Deus Santo, vivo, poderoso, Deus Criador dos céus e da terra. Ó Deus, ao Senhor toda honra, toda glória e todo louvor. Eu quero te agradecer, ó Deus, pelo descanso da noite, por mais um dia de vida. Com o texto que nós lemos nos fala, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, que a sua presença em nossas vidas torne os nossos dias mais alegres, abençoados e prósperos. Por isso, em suas mãos eu coloco a minha vida, a vida da minha família, dos meus parentes, meus amigos, a vida de todos aqueles que estarão nos acompanhando nesta manhã. Eu coloco a todos em suas mãos como criatura nas mãos do Criador. E que neste dia seja repreendido todo espírito de enfermidade, de vingança, de mágoa, de divisão, de vício, de prostituição, de ódio, de rancor, de revanche. E que verdadeiramente o seu Espírito Santo tome lugar em nossas vidas, nos consolando, nos confortando, nos alicerçando e nos direcionando. Esta é a oração do teu servo neste dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. E você que nos acompanha através da nossa rádio, você também passa a nos acompanhar agora através da nossa rede social, Facebook. Então o texto que nós lemos diz o seguinte: Então Samuel tomou uma pedra e a colocou entre Mispa e Shem, e a chamou Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Então você consegue imaginar por um momento de crise na sua vida, e você está diante de uma situação que parece impossível de se resolver, um desafio que ameaça o seu bem-estar, a sua fé, a sua esperança. Aí você, nesse momento, você ora, busca ajuda, chama e clama a Deus, e de repente uma lembrança surge no seu coração. Qual é a lembrança? Que até aqui nos ajudou o Senhor. Então essa pedra, ela traz força, esperança, renovação e muita fé. Então é a frase que Samuel colocou como memória de uma intervenção divina na história de Israel. Então é uma afirmação de que Deus é fiel em nos ajudar até o fim. Então hoje nós vamos refletir sobre essa expressão: até aqui nos ajudou o Senhor, que é para fortalecer a nossa fé e nos motivar a confiar plenamente na fidelidade de Deus. Que muitos duvidam, muitos confiam em seu conhecimento, muitos confiam no seu potencial e poucos confiam na fidelidade de Deus. E para entender profundamente essa passagem, é essencial conhecer o contexto em que ela ocorreu. O livro de 1 Samuel narra a transição do período dos juízes para a monarquia em Israel. Ou seja, era um tempo de turbulência, idolatria e desobediência. Mas também era um tempo de esperança e de intervenção divina. E no capítulo 7, Israel enfrenta os filisteus que ameaçam a existência do povo de Israel. E após anos de conflito, Samuel convoca o povo a se arrepender, abandonando os deuses estrangeiros e a se dedicarem ao Senhor. Ali o povo ora, jejua, confessa seus pecados, buscando a ajuda de Deus. Então Samuel oferece um sacrifício e Deus responde com uma intervenção poderosa, vencendo os filisteus de forma miraculosa.
Então a frase em questão surge após essa vitória, quando Samuel constrói um altar e dá o nome ao lugar, chamando Ebenezer, que significa pedra de ajuda. Então assim, foi dessa forma aqui que o povo reconhece que a vitória, então o povo aqui reconhece que a vitória foi obra do Senhor que os ajudou até aquele momento, até aquele instante. A discussão teológica aqui nesse texto é que, de uma maneira teológica, essa passagem revela a fidelidade de Deus e também a importância de reconhecer sua soberania na história do seu povo. Eu reconheço a soberania de Deus na história da minha vida, da minha família. Então a expressão até aqui nos ajudou o Senhor evidencia que a ajuda de Deus não é apenas pontual, mas ela é contínua, sustentando e guiando o seu povo em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos grandes desafios. Então isso aqui também nos ensina que a história da salvação é marcada por intervenções divinas constantes que fortalecem a fé e confirmam a aliança de Deus conosco, com o seu povo. Além disso, essa frase também evidencia a compreensão de que nossa força e vitória vem do Senhor, não de nossas armas ou estratégias humanas, nosso potencial humano, nossa preparação humana. Claro, ajuda, Deus usa, mas é Deus quem usa o nosso conhecimento, é Deus quem usa a nossa capacitação. E Ele mesmo que nos capacita, que abre portas para nós. Então, até aqui nos ajudou o Senhor. No hebraico é Hashta, até aqui, indica o ponto em que Deus se manifestou. E Ezer reforça a ideia de ajuda ou auxílio divino. Então, a curiosidade é que a palavra Ebenezer se tornou uma expressão comum na cultura judaica e na cultura cristã, que simboliza a lembrança da fidelidade de Deus em momentos de vitória, mas também em momentos de dificuldades, de lutas. Quando nós lemos o Salmo 121, versos 1 e 2, diz assim, abre aspas, eleva os olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então aqui reforça que a nossa ajuda vem do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador, do Deus onisciente, onipresente, onipotente. E Deuteronômio, capítulo 33, versículo 29, diz assim, feliz és tu, ó Israel, quem é semelhante a ti? Povo salvo pelo Senhor. Aqui reconhece que a salvação e a ajuda vem de Deus. E ali em Josué, capítulo 4, versículo 7, diz, contarão aos seus filhos que, quando Deus fez milagres, eles colocaram a pedra de memória. Aqui é lembrando que os sinais de Deus devem ser preservados para que a geração futuras saiba o que Deus fez. Amém? Então, diante disso tudo, quais são as lições práticas que nós podemos tirar disso aqui? A primeira lição é reconhecer que nossa ajuda vem do Senhor. A ajuda que vem do Senhor nos liberta do orgulho e principalmente da autossuficiência. A segunda lição é cultivar memórias de vitórias passadas para fortalecer a nossa fé em momentos de crise presente. A terceira lição é fazer memoriais pessoais e também comunitários que lembrem as intervenções de Deus em nossas vidas. Por isso que é bom dar testemunho daquilo que Deus fez na sua vida, porque torna-se um memorial comunitário, as pessoas ouvem
A quarta lição aqui é confessar e agradecer a Deus pelos momentos de ajuda. E isso renova a nossa confiança em Deus, nele. E por último, buscar a presença de Jesus como nosso Ebenezer diário. Lembrando que ele é a nossa ajuda presente e futura. Jesus é o caminho que nos leva a Deus. Ele é a verdade, ele é a vida, então ele é o nosso Ebenezer. Até aqui Jesus tem andado conosco e continuará até a consumação dos séculos. Amém, querido? Que o Senhor te abençoe, te guarde, te dê um dia alegre, abençoado e próspero, em nome de Jesus. Graça e paz.